As Brumas de Avalon, a Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 10. Igraine dissera a Gwenhwyfar certa vez que a Cornualha era o fim do mundo, e era essa a impressão que Gwenhwyfar tinha. Ali parecia não haver coisas como os saxões invasores, ou o Grande Rei, ou a Grande Rainha. Ali, naquele distante convento, embora num dia claro fosse possível ver, olhando em direção ao mar, a silhueta escura do castelo de Tintagel, ela e Igraine eram apenas duas damas cristãs, e constatou com surpresa que estava satisfeita por ter vindo. Mas, quando Arthur lhe pedira que viesse, teve medo de deixar as muralhas envolventes de Caerleon. A viagem foi um longo pesadelo, até mesmo a rápida e confortável marcha pela estrada romana em direção ao sul. Quando a deixaram e começaram a percorrer a charneca elevada e descampada, Gwenhwyfar enrolou-se em pânico dentro de sua liteira, mal podendo dizer o que lhe fazia maior medo, se o céu aberto e imenso ou as grandes extensões de uma planície sem matos e sem árvores, onde as rochas se elevavam escuras e frias como os ossos da terra. Durante muito tempo não se viu nenhuma criatura viva, exceto os corvos que circulavam no alto, esperando que alguma coisa morresse, ou muito distante um pônei selvagem que parava para levantar a cabeça hirsuta e depois voltava a correr. Naquele distante convento da Cornualha tudo era tranquilidade e paz. Um sino suave tocava as horas, havia rosas no jardim fechado e enroscavam-se pelas fendas do muro de tijolos em ruínas. O lugar fora outrora uma vila romana. As irmãs haviam arrancado o chão de uma grande sala, porque diziam que mostrava uma escandalosa cena pagã. Gwenhwyfar teve curiosidade de saber o que seria, mas ninguém lhe disse, e sentiu vergonha de perguntar. Nos cantos da sala havia belos e pequenos delfins e peixes curiosos, e no centro tinham sido colocados tijolos comuns. Ficava sentada ali com as irmãs por vezes durante as tardes, bordando enquanto Igraine descansava. Igraine agonizava. 2 meses atrás, a notícia chegara a Caerleon. Arthur teve de viajar para o norte, para Erboracum, a fim de fiscalizar a fortificação da muralha ali construída pelos romanos, e não pôde ir. Morgana não estava. E como Arthur não podia ir, sendo impossível querer também que Viviane na sua idade fizesse tal viagem, o rei pedira a Gwenhwyfar que fosse fazer companhia à sua mãe. Depois de muita discussão, ela concordou. Gwenhwyfar não tinha muita experiência com doentes. A enfermidade de Igraine não provocava dores, mas faltava-lhe o ar, e ela não podia caminhar muito sem tossir ou ficar ofegante. A irmã que cuidava dela disse que era inflamação dos pulmões, mas não havia sangue, nem febre, nem congestão no rosto. Os lábios estavam pálidos e as unhas azuladas. Os tornozelos estavam tão inchados que ela quase não podia andar. Igraine mostrava-se também demasiado cansada para falar e passava a maior parte do tempo na cama. A Gwenhwyfar não pareceu estar muito doente, mas a irmã disse que ela realmente agonizava e que não teria mais de 1 semana de vida. Estavam na melhor parte do verão, e naquela manhã Gwenhwyfar colheu uma rosa branca no jardim do convento e colocou-a sobre o travesseiro da sogra. Igraine fizera um esforço para levantar-se no dia anterior para ir às vésperas, mas naquela manhã estava tão cansada e sem forças que não conseguira levantar-se. Mesmo assim sorriu para Gwenhwyfar. Obrigada, minha filha. Aproximou a flor do rosto, aspirando delicadamente as pétalas. Eu sempre quis rosas em Tintagel, mas o solo ali era tão ruim que quase não floresciam. Vivi ali 5 anos e nunca desisti de formar um jardim. Quando a senhora foi buscar-me para o casamento, viu o jardim de minha casa? Recordou Gwenhwyfar com uma súbita saudade daquela distante jardim murado. Lembro-me de como era bonito. Recordava-me Avalon. As flores são tão belas ali no pátio da casa das donzelas. Ficou calada por um momento. Foi enviada uma mensagem para Morgana em Avalon? A mensagem foi mandada, mãe. Mas Taliesin contou-me que ela não estava em Avalon, respondeu Gwenhwyfar. Sem dúvida está com a rainha Morgause, e nesta época é preciso muito tempo para que um mensageiro faça viagem de ida e volta.
Igraine suspirou e começou a lutar outra vez com a tosse. Gwenfar ajudou-a a sentar-se. Pouco depois, Igraine murmurou: "A visão deveria ter feito Morgana vir para cá. Você viria se soubesse que sua mãe estava morrendo, não?" "Sim, pois você veio, e nem mesmo sou a sua mãe. Por que Morgana não vem?" "Não tem para ela nenhuma importância minha vinda", pensou Gwenfar. "Não é a mim que ela quer aqui. Ninguém se importa que eu esteja aqui ou em qualquer outro lugar." Sentiu o coração magoado, mas Igraine olhava para ela numa expectativa, e a moça respondeu: "Talvez Morgana não tenha recebido nenhuma mensagem. Talvez ela tenha ido para um convento ou algum lugar para tornar-se cristã e tenha renunciado à visão. É possível, foi o que fiz quando me casei com Uther. Mesmo assim, de quando em vez, a visão ainda volta sem que eu deseje. E creio que se Morgana estivesse doente ou à morte, eu saberia. Sua voz era incerta. A visão voltou-me novamente antes de você se casar. Diga-me, Gwenfar, você ama meu filho?" Gwenfar recuou ante os claros olhos cinzentos da doente. Veria ela dentro de sua alma? "Amo-o bastante, e sou sua fiel rainha, senhora. Ah, acredito em você. E são felizes juntos?" Igraine segurou as finas mãos da moça entre as suas por um momento e de súbito sorriu. "Claro que deve ser. E serão ainda mais felizes, pois finalmente você concebeu o filho dele." Abrindo a boca de espanto e olhando fixamente Igraine, Gwenfar disse: Eu não sei." Igraine voltou a sorrir, um sorriso terno e radioso. E Gwenfar pensou: sim, quando jovem ela deve ter sido muito bela. E ponto de Uther deixar de lado toda a cautela e buscá-la com encantamentos e feitiçarias. "Isso acontece com frequência, embora você não seja realmente muito jovem. É surpreendente que ainda não tenha um filho." "Não foi por falta de desejo nem de rezar para que isso acontecesse, senhora", murmurou Gwenfar, tão abalada que quase não sabia o que dizia. Estaria a velha rainha delirando? Eram palavras demasiado cruéis para serem apenas brincadeira. "Por que acredita que estou grávida?" "Esqueci-me de que você não tem a visão. Ela também me abandonou, e por muito, muito tempo a ela renunciei. Mas, como disse, por vezes volta sem que eu queira, e nunca foi inexata." Gwenfar começou a chorar, e Igraine, perturbada, estendeu a mão magra, colocando-a sobre a da moça. "Ora, como pode ser? Dou-lhe uma boa notícia e você chora, minha filha. Agora ela vai pensar que eu não quero filho, e não posso tolerar a ideia de que pensei mal de mim." Gwenfar disse numa voz trêmula: "Apenas 2 vezes em todos os anos em que estou casada, tive razões para acreditar que estava grávida, e mesmo assim, só fiquei com a criança 1 ou 2 meses. Diga-me, senhora." Sua garganta contraiu-se e ela não ousou pronunciar as palavras. "Diga-me, Igraine, eu terei esse filho? Você me viu então com o filho de Arthur ao seio? O que pensaria o seu padre desse entendimento com a bruxaria?" "Gostaria de poder dizer-lhe mais coisas", continuou Igraine, acariciando-lhe a mão. "Mas a visão vai e vem, de acordo com sua própria vontade. Deus permita que tudo corra bem, minha querida. Talvez eu não possa ver mais, porque quando o seu filho nascer, eu não estarei aqui." "Não, minha querida, não chore", pediu ela. "Estou preparada para deixar esta vida desde o casamento de Arthur. Gostaria de ver o seu filho, de ter no colo um filhinho de Morgana, e que isso acontecesse. Mas Uther já se foi, e os meus filhos estão bem. É possível que Uther me espere além da morte, ou os outros filhos que perdi. E se não estiverem à minha espera..." Fez um gesto de indiferença com os ombros. "Eu nunca saberei." Os olhos de Igraine fecharam-se e Gwenfar pensou: "Eu a deixei cansada." Ficou sentada em silêncio até que a velha rainha adormeceu. Depois saiu sem ruído e foi para o jardim. Sentia-se confusa. Não tinha realmente a sensação de estar grávida. Se houvesse acontecido alguma coisa, teria pensado que a tensão da viagem lhe retardara as regras. Durante os 3 primeiros anos de casamento, julgou-se grávida todas as vezes que ocorreram um atraso. E no ano em que Arthur esteve primeiro ausente para a batalha da floresta de Celidon e a longa campanha que aconteceu, e depois ferido e demasiado fraco para procurá-la, a mesma coisa aconteceu.
e finalmente compreendera que o seu fluxo mensal era inconstante, sendo impossível acompanhá-lo pela lua, pois em certas ocasiões passavam-se 2 ou 3 meses sem qualquer sinal. Mas agora, depois das palavras de Igraine, ficou pensando por que não havia cogitado nisso antes. Não teve dúvidas da verdade, do que ela dissera. Alguma coisa em seu íntimo dizia-lhe que era feitiçaria, e uma pequena voz insistia em lembrar-lhe: todas essas coisas são do diabo, e não tem nenhum lugar nesta casa de mulheres santas. Uma outra voz, porém, contemporizava: que mal haveria em dizer-me isso? Era como a história do anjo que comunicou a Maria, a Virgem, o nascimento de seu filho. Por um momento, Gwenfar assustou-se com a sua presunção. Depois começou a rir baixinho, ante o absurdo que imaginar que Igraine, velha e agonizante, poderia ser um anjo de Deus. Naquele momento, o sino do claustro soou, anunciando as orações, e Gwenfar, embora fosse ali apenas hóspede e não tivesse obrigações, dirigiu-se à capela, ajoelhando-se em seu lugar habitual entre os visitantes. Pouco ouviu, porém, do serviço religioso, pois todo seu coração e sua mente estavam empenhados na mais fervorosa prece que já fizera em toda a sua vida. Veio a resposta a todas as minhas orações. Oh, graças, meu Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora! Arthur era forte. A culpa não fora dele, não houve necessidade. E mais uma vez foi tomada da vergonha terrível que sentira quando ele lhe disse aquelas coisas, dando-lhes praticamente permissão para traí-lo. E que mulher má eu fui, então, pois cheguei a considerar essa possibilidade. Mas agora, em meio a toda sua maldade, Deus a recompensara, quando menos o merecia. Gwenfar levantou a cabeça e começou a cantar o Magnificat com as outras, com tanto fervor que a abadesa voltou para ela um olhar surpreso. Não sabem por que estou agradecida. Não sabem o quanto eu devo estar agradecida. Mas também não sabem como fui má, pois estava pensando aqui, neste lugar sagrado, naquele a quem amo. E de repente, mesmo em meio à alegria, voltou a dor. Agora ele me verá gorda, como filho de Arthur, e me considerará feia e grosseira, e nunca mais me olhará com amor e desejo. E então, apesar de sentir-se feliz, surpreendeu-se pequena, deformada e triste. Arthur deu-me licença, e poderíamos nos ter gozado pelo menos uma vez. E agora, nunca mais, nunca mais. Colocou o rosto entre as mãos e chorou, silenciosamente, sem importar-se com o olhar da abadesa. Naquela noite, a respiração de Igraine ficou tão difícil que ela não podia nem mesmo abaixar a cabeça para descansar. Teve de ficar sentada, apoiada em muitas almofadas para conseguir um pouco de ar, e ofegante tossia interminavelmente. A abadesa deu-lhe um remédio para limpar-lhe os pulmões, mas que apenas a deixou enjoada, disse ela, e não quis tomá-lo mais. Gwenfar ficou sentada ao lado de Igraine, cochilando ocasionalmente, mas sempre alerta quando ela se mexia, pronta a oferecer-lhe um pouco d'água ou ajeitar-lhe os travesseiros, para que tivesse um pouco mais de conforto. Havia apenas um pequeno lampião no quarto, mas o luar estava muito claro e a noite tão quente que a porta para o jardim ficava aberta, e em meio a tudo aquilo o som abafado do mar, além do jardim, batendo sobre as rochas. É estranho, murmurou Igraine numa voz distante. Eu nunca teria pensado em vir morrer aqui. Lembro-me de como me senti desolada, sozinha, quando vim para Tintagel a primeira vez, como se fosse com o próprio fim do mundo. Avalon era tão bonito, tão florido. Há flores aqui, disse Gwenfar, mas não são como as flores de lá. Aqui é tudo tão estéril, tão rochoso. Você já esteve na ilha, minha filha? Fui educada no convento de Ines Vitrin, senhora. É bonito lá na ilha. E quando viajei para cá, passando pela charneca, tudo me pareceu tão alto, tão nu e deserto, que tive medo. Igraine fez um débil movimento na direção dela, e Gwenfar segurou-lhe a mão, assustando-se ao sentir como estava fria. Você é uma boa menina. Vir ver-me tão longe quando meus próprios filhos não vêm. Lembro-me de como você tinha medo de viajar, e agora? Vem tão longe, mesmo estando grávida?
Gwenfar friccionou com as suas mãos geladas de Igraine. Não se canse conversando, mãe. O ruído que saiu da boca de Igraine poderia parecer-se a uma pequena risada, mas perdeu-se em meio à sua respiração ofegante. Você acha que isso pode fazer alguma diferença agora, Gwenfar? Eu não agi bem com você. No dia mesmo do seu casamento, procurei Taliesin e perguntei-lhe se havia alguma forma honrosa para Arthur sustar o casamento. Eu não sabia. Mas por quê? Pareceu-lhe que Igraine hesitava antes de responder, mas talvez estivesse apenas lutando para recuperar o fôlego. Não sei. Talvez eu achasse que você não seria feliz com meu filho. Lutou novamente com um acesso de tosse, tão forte que parecia sufocá-la para sempre. Agora não deve falar mais, mãe, aconselhou Gwenfar, quando ela se acalmou um pouco. Quer que eu o chame o padre? Ao diabo com todos os padres, respondeu Igraine claramente. Não quero saber deles, ora. Não fique tão espantada, minha filha. Ficou calada por alguns instantes. Você me julgou tão religiosa porque me retirei para um convento, a fim de passar ali os últimos anos da minha vida. Mas para que outro lugar poderia ter ido? Viviane me teria recebido em Avalon, mas não podia esquecer-me de que foi ela quem arranjou meu casamento com Gorlois. Além dos muros daquele jardim está Tintagel, como uma prisão, e foi realmente uma prisão para mim. Não obstante, era o único lugar que eu podia considerar como meu, e achava que conquistara esse direito pelo que sofrera ali. Outra longa e silenciosa luta para respirar. Por fim continuou. Gostaria que Morgana estivesse conosco. Ela tem a visão. Devia saber que estou morrendo. Gwenfar viu lágrimas em seus olhos e esfregou-lhe as mãos geladas, que pareciam tão retesadas quanto garras frias. Tenho certeza que ela viria se soubesse. Não sei. Eu a separei de mim, mandando-a para Viviane, embora sabendo muito bem como Viviane era impiedosa e que iria usar Morgana com a mesma indiferença com que me usara, em favor da felicidade desta terra e em favor do seu próprio poder. Mandei-a embora, porque entre dois males pareceu-me que estaria melhor em Avalon, nas mãos da deusa do que nas mãos dos padres de preto, que lhe ensinariam a pensar que era má por ser mulher. Gwenfar estava profundamente consternada. Tentou aquecer-lhe as mãos entre as suas e renovou os tijolos quentes nos pés de Igraine. Estes, porém, estavam tão frios quanto o gelo, e quando os esfregou, Igraine disse que não sentia nada. Gwenfar achou que devia tentar novamente. Agora que o fim está próximo, não deseja falar com um dos sacerdotes do Cristo, mãe? Já lhe disse que não. Ou então, depois de todos esses anos em que fiquei calada para ter paz, eu poderia agora dizer-lhes o que realmente penso deles. Eu amava Morgana, o bastante para mandá-la para Viviane, para que finalmente escapasse deles. A sua respiração voltou a ficar difícil. Arthur, ele nunca foi meu filho, era o filho de Uther, apenas uma esperança de sucessão, nada mais. Eu amava Uther e dei-lhe filhos, porque isso representava muito para ele, ter um filho que o sucedesse. Nosso segundo filho, aquele que morreu logo depois de cortado o cordão, aquele eu acho que eu o teria amado por ele mesmo, tal como amei Morgana. Diga-me, Gwenfar, meu filho a censurou alguma vez por não lhe ter dado ainda um herdeiro? Gwenfar abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas nos olhos. Não, ele tem sido muito bom. Nunca me censurou. Disse-me certa vez que nunca fizera um filho numa mulher, embora tivesse conhecido muitas, e que talvez a culpa não fosse minha. Se ele a ama por você mesma, então ele é uma joia rara entre os homens, disse Igraine, e tudo estará bem se puder fazê-lo feliz. Eu amava Morgana, porque era tudo o que eu tinha para amar. Eu era jovem e infeliz. Você jamais poderá imaginar como eu fui infeliz naquele inverno em que ela nasceu sozinha, longe de casa e ainda quase uma criança. Tive medo que ela fosse um monstro devido ao ódio que senti durante a gravidez.
mas ela era muito bonitinha, séria, inteligente, parecia uma fadinha. Só amei a ela e a Uther. Onde ela está, Gwenhwyfar? Onde está ela, que não vem ver a mãe agonizante? Sem dúvida ela não sabe que a senhora está agonizante, procurou consolá-la. Mas ela tem a visão, exclamou Igraine, agitando-se inquieta sobre os travesseiros. Onde estará ela, que não vê que estou morrendo? Ah, eu percebi que ela estava angustiada e muito, até mesmo na coroação de Arthur. Mas nada lhe disse. Eu não queria saber, minhas preocupações eram muitas, e não me aproximei dela quando precisava de mim. Gwenhwyfar, diga-me a verdade. Morgana teve um filho em algum lugar sozinha e longe de qualquer pessoa que a amasse? Será que ela lhe falou sobre isso? Será que ela me odeia, então, a ponto de não me querer ver quando estou morrendo, apenas porque não lhe expressei todos os meus receios quando da coroação de Arthur? Ah, deusa! Abandonei a visão para ter paz no meu lar, já que Uther era seguidor de Cristo. Mostre-me onde está Morgana, minha filha. Gwenhwyfar sentiu-lhe a mão imóvel e pediu: agora a senhora deve ficar quieta, mãe. Tudo deve ser como Deus queira. A senhora não pode invocar a deusa dos demônios aqui. Igraine sentou-se imediatamente. Apesar do rosto emaciado e doente, dos lábios azulados, ela olhou para a outra de tal modo que Gwenhwyfar lembrou-se subitamente. Ela também é grande rainha desta terra. Você não sabe do que está falando, sentenciou Igraine com piedade, orgulho e desprezo. A deusa está acima de todos os outros deuses. As religiões podem aparecer e desaparecer, como os romanos sem dúvida sabiam e como os cristãos descobrirão, mas ela está acima de todas elas. Deixou Gwenhwyfar deitá-la novamente sobre os travesseiros e gemeu. Ah, se meus pés pudessem ser aquecidos! Sim, eu sei que há tijolos neles, mas não posso senti-los. Li num certo livro antigo que Taliesin me deu, sobre um estudioso que foi obrigado a beber cicuta. Taliesin diz que os sábios sempre foram assassinados, assim como o povo das terras do extremo sul crucificaram o Cristo. Assim também aquele homem sábio foi obrigado a beber cicuta, porque a ralé e os reis acreditavam que ele ensinava uma doutrina falsa. E quando estava morrendo, ele disse que o frio subia-lhe dos pés, e por isso morreu. Não bebi cicuta, mas é como se tivesse bebido, e agora o frio está chegando ao meu coração. Estremeceu e ficou quieta, e por um instante Gwenhwyfar pensou que ela deixara de respirar. Não, o coração batia fraco ainda, mas Igraine não voltou a falar, ficando apenas deitada sobre os travesseiros, arfando, até que pouco antes da madrugada a sua respiração ofegante cessou.